Atenção para o top de 8 segundos. Alô, ouvintes do Brasil, agora estou aqui diretamente da Igreja do Evangelho da Gulácia para mostrar a cobertura desta reunião em que agora está agora com a segunda pessoa a falar a segunda palavra da cruz. E eu estou aqui para mostrar esse momento em primeira mão, e agora vamos ouvir instantes estou de volta. Para dizer para cada um de nós, está terminando, está finalizando. E Maria estava aos pés das cruzes com João. Há relatos que ela ficou com João até ele ser isolado, e ele cuidou dela como se fosse uma mãe. Assim, nós podemos olhar como Jesus olha para cada um de nós, com cuidado, com amor, porque cada um de nós, para ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e poder mudança hoje. Então, por mais que nós passemos por dificuldades, por mais que tenham situações complicadas na nossa vida, Jesus ainda olha com cuidado, com amor por cada um de nós, por ele ser Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Pai seja convosco, amém? Venho trazer com muita felicidade a terceira palavra da cruz, a palavra da graça. E lê-se em Lucas 23, versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, essa terceira palavra da cruz, Jesus mesmo em seus momentos finais, já estava próximo à morte, já estava tratado, sangrando muito. Ele conclui aquele ministério que ele veio ensinar aqui na terra, que era o ministério da graça. O Filho do Homem havia vindo para salvar o que estava perdido. E ele era o sacrifício perfeito. Ele era agora, gente, inicialmente em primeira mão, agora temos um terceiro a pregar agora. Para que nós conseguíssemos entender o que e vamos continuar ouvindo daqui a pouco, estamos de volta. Para que nós conseguíssemos entender o que é o sacrifício, o que é se dar e poder receber o amor de Deus, era preciso que o próprio Filho de Deus se fizesse homem, viesse à terra e morresse por nós. É interessante entender que Jesus estava lá porque ele queria. A morte já não havia poder sobre ele, a morte não tinha poder sobre Jesus. Naquele homem que estava na cruz não havia nenhum pecado, Jesus nunca pecou, ele era limpo dos pecados. E, apesar disso tudo, ele voluntariamente se colocou como sacrifício humano, para que nós pudéssemos ver a Deus, e para que nós, na imensidão dos nossos pecados, na imensidão da nossa falta de contato e falta de fé em Deus, pudéssemos estar perto do Pai. E nessa pequena interação que vemos com os crucificados, que estava junto com ele, que a história depois coloca o nome de Dimas nele, Jesus mostra uma dualidade que sintetiza um pouco o que é o cristianismo. De um lado estava o ladrão, o malfeitor, e do outro estava o Filho de Deus. De um lado estava alguém que merecia morrer pelos seus pecados, e do outro o inocente que se colocava lá por amor ao próximo. De um lado estava o pecador, que em seus últimos momentos de vida se colocava pedindo perdão a Deus, pedindo a salvação. E do outro estava Deus, com a sua mão estendida, pronto para recebê-lo e levá-lo ao seu reino. Irmãos, a graça é justamente isso. A graça nós entendemos que nós somos pecadores, que acima de nós está alguém que morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou. A graça é entender que por nós não há nada de bom. João Calvino já disse: tudo que há de bom em mim é Cristo, e tudo que há de mal sou eu mesmo. A graça é sobre isso, irmãos, é entender que em Deus nós podemos ser salvos, que em Deus há um perfeito e único sacrifício. E para fechar um pensamento meu, que em Hebreus 12 diz que pela alegria que lhe estava proposta,
Jesus suportou a morte e a morte de cruz. E é interessante pensar que mesmo em meio às aflições que estavam em sua alma, mesmo em meio aos pecados que ele estava carregando, mesmo em meio ao abandono que ele estava sentindo do Pai, eu penso que o coração dele se alegrou. Quando naquele momento o pecador se arrependeu dos seus pecados, virou para ele e pediu a salvação. E eu creio que a mesma alegria que Jesus sentiu naquele momento quando o pecador se arrepende, é a alegria que ele sente quando nós entregamos e nós reconhecemos que ele é nosso único e suficiente Salvador. Que nessa parte nós possamos reconhecer o sacrifício de Jesus como único e perfeito para a nossa salvação. Amém? Rádio Cupuaçu. Boa noite, Pai, seja E agora, senhores, esta é a quarta pessoa. E o texto Agora, vou falar mais uma palavra da cruz. A palavra que Jesus exclamou, que Jesus proferiu na cruz. E ele está presente em 2 evangelhos. Está lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 46. E está lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 34. No qual nós vamos meditar agora. Marcos 15, 34 diz assim: E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, amados, é que essa frase, a primeira frase que nós lemos, Eloi, Eloi, lá em Mateus está Eli, Eli, que significa Deus meu, ela é citada no hebraico. E a pergunta, lama sabachthani, que significa por que me desamparaste, ela é em aramaico, ela foi feita em aramaico. E na palavra que nós lemos, nós podemos observar que ela inicia assim também: a hora nona. O que é a hora nona? É às 15 horas, às 3 horas da tarde. Após 3 horas de escuridão, Jesus exclamou, Jesus bradou o seu quarto grito, a quarta palavra na cruz. E nós podemos observar que aqui Jesus cita o Salmo 22, versículo 1, que é o Salmo de Davi, que fala exatamente isso: Deus meu, por que me desamparaste? E notemos que Jesus, aqui nessa palavra, ele não fala, ele não chama Deus de Pai. Ele fala Deus meu. Nós precisamos entender que Jesus ele não estava fazendo uma queixa, Jesus não estava reclamando, não estava acusando, nada disso. Mas Jesus, por amor a nós, ele queria nos fazer entender, sabe, a terrível atrocidade dos seus tormentos. Ele queria nos fazer entender por que ele precisou passar por tudo aquilo. Porque ele precisou passar por tamanho sacrifício. Teria Deus abandonado o seu filho, do qual ele fala, lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 5, este é meu filho amado em quem me comprazo? Teria Deus desamparado o seu filho? Na verdade, não. Aqui está a essência do Evangelho. Aqui está o núcleo da mensagem da salvação. A única maneira que Deus, sendo justo, aleluia, sendo perfeito, para que Ele pudesse nos justificar, era encontrando outro alguém plenamente justo e perfeito, que fosse o nosso representante, que estivesse ali em nosso lugar, que estivesse ali para nos substituir como um fiador. E ali ele pudesse sofrer o peso, o golpe da lei, através da qual ninguém seria salvo. Jesus era o único que satisfazia todas as demandas da justiça de Deus. Pois, sendo Deus justo, ele não poderia passar por cima do meu e do seu pecado. E para não nos desamparar por toda a eternidade, Deus desampara seu Filho, Jesus, momentaneamente, lançando sobre ele os nossos pecados. Ele lançou sobre o seu Filho todos os pecados do mundo. Ele aliviou os pecados da humanidade sobre
muito forte, que nós não suportamos olhar, por ser tão chocante, e viramos o rosto. É como se fosse assim, que Deus tivesse virado momentaneamente o rosto, para não ver Jesus naquela situação, porque Deus é santo, totalmente separado, não existe pecado, perfeito. Ele não poderia olhar todos os pecados da humanidade sobre Jesus. Então, bom, se quiser conferir essa pregação do dia 29 de março, confere no canal do YouTube da IEC Sete Para. O Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Inicialmente essa edição eu estou realizando agora às 8 horas e 18 minutos de 29 de março hoje. Mas que hoje, mais uma vez, precisamos entender e receber este amor. Esse é o amor de Deus. Aleluia, Jesus te ama. Qual Senhor? Rádio Cupuaçu. Disse Jesus: tenho sede. O que a gente pode falar a respeito disso? Amigos e irmãos, parabéns porque você está aqui hoje, nessa noite. Este é mais um outro Essa pastor, é uma grande decisão, o quinto ou sexto pastor, O mundo mais ou oferece menos. muitas coisas. Não é fácil ir à igreja, a gente sabe disso. Hoje nós temos muitas opções, mas é uma atitude de sabedoria você estar aqui hoje, essa noite. Seja sábio, você e toda a sua família, seus filhos. Disse Jesus: tenho sede. O mesmo Jesus que falou com a mulher samaritana que tinha água viva. O mesmo Jesus que representava poder, que representava fortaleza. O mesmo Jesus que era inabalável. Ele teve sede. E não só isso, ele falou, ele declarou. Ele só não teve sede, ele teve sede, fome, medo, angústia, tristeza. O Senhor passou por situações muito semelhantes a que nós passamos, porque ele era Deus, mas ele era homem. Ele viveu a experiência que nós também vivemos. Ele tem toda a autoridade de compreender e de nos orientar, porque ele viveu isso. E ele disse: tenho sede. Eu fico pensando, Jesus poderia ficar calado, Jesus poderia ter até rejeitado a proposta e o plano, mas ele disse: que se cumpra a vontade do Pai. Ele só não foi morto, ele foi humilhado, né? Ele foi desprezado. E ele poderia ficar calado, mas ele falou. E ele não só falou da sua fraqueza quando disse: tenha sede, mas ele também falou da sua virtude, da sua fortaleza, quando ele perdoou aqueles que estavam perseguindo e crucificando. Isso mostra a grandeza do Senhor. Ao mesmo tempo, na sua fragilidade, ele supera as expectativas, porque ele fala algo que nenhum de nós, na situação que se encontrava, seria capaz de pensar no próximo, mas em si mesmo, porque ele estava necessitado de tudo, né? Ele foi desamparado. Bom, gente, nosso tempo está acabando, então vamos terminar por aqui essa edição. Porque assim que Rapidamente, na próxima edição vamos com a continuação. Até logo, tchau, tchau, até a próxima. Faremos agora uma pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente. O que você investe no comércio de nossa cidade tem retorno na sua vida, na vida dos seus filhos. Compre aqui, invista aqui. Nossa cidade depende da sua atitude. Uma iniciativa. Top Marketing Publicidade. E Rádio Cupuaçu.